Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Diretamente do 5º Congresso Full Face, que está acontecendo do dia 28 ao dia 31 de maio, um dos eventos mais renomados na área de estética médica e harmonização facial no Brasil e América Latina. Estamos no Centro de Convenções IMB, no estande da Facop, recebendo a doutora Cici Ferreira. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês aqui na Facop. Para mim, assim, é o lugar que ganhou meu coração há muito tempo. Para mim, nossa, vir aqui, eu venho com o coração aberto. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer novamente. receber você. Não é a primeira vez que participa, né? Sim. Mas se apresenta pro pessoal, fala um pouco de você, qual é a sua área, fala um pouco de você. Eu sou a doutora Cici Ferreira, sou cirurgiã dentista, pós-graduada em cirurgia. E tenho as especializações de harmonização facial e sedação consciente em pacientes com óxido nitroso. Então, doutora dentista, né? Uhum. Me fala um pouco como que você saiu da área, não sei se você saiu da Não área, saí. ainda tá na área de cirurgia. Continua sendo dentistas, Mas né? me fala como que Parte você de entrou cirurgia. nessa área de harmonização, como que você descobriu essa área? Então, eu, assim, em 2016, foi quando teve aquele boom da bichectomia aqui no Brasil, né? E aí nós tivemos uma grande ascensão de pessoas pesquisando e estudando mais as estruturas da face ali por 2015, 2016. E eu comecei a me interessar demais sobre o assunto, né? E eu, como uma curiosa estudante, pesquisadora, fui indo atrás, fui pesquisando. Quando eu vi, já estava na harmonização, já estava indo. Mas assim, foi paixão, foi amor à primeira vista. A harmonização facial, assim, a reestruturação da face, ela foi ganhando muito meu coração, né? Então, foi lá em 2016 com a ascensão da bichectomia. Entendi. E aí eu estava presente nos primeiros artigos científicos que foram publicados naquela época. Eu participei de alguns estudos preliminares na época lá na USP. E que eu estava fazendo iniciação científica e tal. Então, assim, ganhou meu coração e eu não consegui mais sair da área. E estou desde 2016 estudando e pesquisando e só indo em direção à ROF. E agora fazendo mestrado, né? Então, tanto que tem mestrado. você criou uma técnica, né? Uma técnica própria, né? Fala um pouco sobre essa técnica, como ela chama. Tem duas. Tem o Cici Lips, que é a técnica mais chamada por todo mundo, né? O Cici Lips é uma técnica de lábio que, assim, foi o que me trouxe a ascensão no mundo da harmonização facial. Assim, eu tenho só gratidão, assim, pelo... Como foi gostoso a gente entrar com essa técnica, porque foi uma mescla de técnicas que eu criei, sempre respeitando a estrutura facial do paciente, que isso é muito importante, né? Que nem eu sempre falava, preencher, todo mundo preenche. Encher lábio é muito fácil. Em partes, por conta das estruturas anatômicas que envolvem tudo mais. Agora, você planejar um paciente com uma técnica que você consegue não modificar muito o rosto dele, não deixar ele com um beicinho de salsicha, você deixar aquela anatomia mais bonitinha, o desenho do lábio mais bonito. Você vai melhorar o que já é bom, né? Melhora o que já é bom de forma natural e sutil. E eu sempre trabalhei muito nisso, né? De resultados naturais. E hoje isso tá super em moda, eu tô super feliz. Tá demais, eu tô adorando. Você falou que tem duas técnicas, né? Sim. Qual que é a outra? A segunda técnica é o lift facial com Duo Blend, que foi uma técnica que eu estou desenvolvendo, estamos já em processo de publicação dessa nova técnica, porque a gente começa a trabalhar, a gente começa a estudar, a gente começa a pesquisar, tem acesso a outros professores, que são professores extremamente renomados, professores que a gente tem grande paixão por assisti-los trabalhando, a gente acaba se inspirando neles, né? Essa técnica, ela nasceu... O Duo Blend eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ela, mas assim, foi assistindo Teresa Scardua, que foi a precursora do Duo Blend. Eu acho que é muito correto a gente nomear as pessoas que estão à frente das técnicas, né? O Duo Blend inicial, ele foi criado pela Teresa Scardua, foi publicado por ela, e aí... estudando todas as técnicas e pesquisas da Teresa Scardua e juntando com as técnicas de lift facial do Bruno Bastos, porque ele tem um F invertido, ligamentos de retenção, ele chamou essa tensão da ROF nos ligamentos de retenção. Assim, eu tive um grande conhecimento de ligamentos de retenção depois que eu comecei a acompanhar Bruno Bastos, né? Então, eu acho muito legal a gente nomear as pessoas que foram trazendo isso para o mundo da ROF, que foram inspirando os outros profissionais a quererem estudar e melhorar técnicas e criar técnicas que trouxessem benefícios a longo prazo para os pacientes, né?
E foi assistindo esses professores grandes, renomados, que eu comecei a pesquisar, fui começar a estudar, e aí fui criando essa técnica também, que está em processo de publicação agora. E foi uma coisa natural, assim, ou uma coisa que você planejou, eu vou criar uma técnica minha? Como que foi o desenvolvimento? Cotidiano de clínica. Aí você começa a pensar, né? A gente tem aquela vivência clínica e a gente vai vendo, o paciente chega para um planejamento lá no consultório, né? Ele chega, a gente faz o planejamento facial, o planejamento demora em média 1 hora e meia, é um planejamento longo, protocolo fotográfico e tal. Porque não é só chegar e fazer também. De jeito nenhum, né? Todos os pacientes precisam ser individualizados durante o planejamento, né? Eu acho que o grande erro hoje dos profissionais que acabam se perdendo ali é por não planejar e não combinar com o paciente o passo a passo de como são feitas as coisas, né? Cada produto, cada ativo que você usa, ele tem um período de ação, né? E a gente tem que respeitar isso e o limite do paciente, enfim, são muito individualizados os protocolos de harmonização, eles não podem ser generalizados de forma alguma. Por isso que eu falo, quando tem criação de técnicas novas, até no outro podcast eu conversei sobre isso com a Sabrina, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, ao desenvolver técnicas, a gente tem que ter embasamento científico sobre isso. Tem que estudar muito, porque não dá para criar uma coisa que sirva para todo mundo, não tem regrinha mágica, não existe. Então não tem assim uma receitinha de bolo que a gente senta e escreve, isso aqui vai servir para todo mundo. Sim. Não existe isso, né? Já pegando esse gancho, essa sua técnica, ela é indicada para todo mundo? Tem alguma contraindicação? Como que funciona? Ela é indicada para pessoas que já estão com o início de perda de estrutura facial, né? Já estão com aquele efeito de derretimento da face, e pacientes que estão fazendo também a prevenção do envelhecimento, né? Então aí a gente consegue trabalhar essas duas coisas, tanto o rejuvenescimento e o lift, e também trabalhar a parte de prevenção com pacientes mais jovens, a partir ali dos seus 25, 26 anos, né? Porque a gente tem um banco de colágeno injusto, a gente não produz colágeno para sempre. Então, a gente precisa fazer a manutenção dele, ou para manter onde ele está. Tá, então, já que você chegou, fica aqui. Que eu gosto muito de falar isso, colágeno. Já que você está aqui, amor, não vai embora, fica. É assim que a gente fala com os pacientes para trabalhar a parte de prevenção. E os pacientes que já têm a perda de estrutura, a gente faz a reestruturação e o lift com essa nova técnica, né? Então, resultados estão sendo incríveis lá no consultório. É isso que eu ia perguntar, já que a gente falou tanto da técnica, como que é o resultado, como que é o pós também, né? Pós, então, vamos chegar. Nessa técnica, eu faço uma mistura, né, com hidroxiapatita de cálcio e preenchedor pesado. Por que eu faço esse tipo preenchedor de alta reticulação, né? Por que eu decidi fazer desta forma, né? Os pacientes são muito imediatistas. Eles querem resultados na hora. Bioestimulador de colágeno, ele traz aquele efeito gradativo. Ele é um produto que, às vezes, até é injusto pra gente. Porque tem paciente que ele acaba de fazer e aí ele fala, não tô vendo resultado. Acabei de fazer, eu tô igual. Não mudou nada, não aumentou nada, não deu... O que aconteceu aqui, doutor? E ele vai perceber 2, 3, 4, 5, 6 meses depois. E hoje a gente está numa sociedade muito imediatista. Muito imediatista. É uma sociedade imediatista. Sim. Então a gente precisa trabalhar de alguma forma que a gente tenha esses pacientes e consiga entregar um resultado na hora e, ao mesmo tempo, a gente consiga ir trabalhando o banco de colágeno dele junto, né? Aí a gente tem que estudar a sinergia de produtos. Como é que a gente estuda a sinergia de produtos? Pesquisando, né? E aí, através das pesquisas que a gente foi fazendo e assistindo os outros profissionais, o que a gente notou? A sinergia de hidroxiapatita e ácido hialurônico é perfeita. É o casamento ideal, é o casamento dos sonhos para quem quer ter o lift, o efeito lift ali de efeito imediato, e para quem quer ter, junto com ele, a hidroxiapatita trabalhando o rejuvenescimento. Então, depois que os pacientes realizam o procedimento, vai passando os meses, vai passando os dias, eles vão falando assim, nossa, minha pele está melhorando, nossa, estou tendo efeito lift, o que aconteceu aqui? Então, os pontos de aplicação também são estratégicos, não é feito na face inteira, de forma leque, do jeito que é feito, até para não dar aquele efeito moon face, para o paciente não ficar com o rosto arredondado. Sim. Né? Então, assim, é todo planejado para trazer efeito lift imediato, para o paciente ter o resultado do efeito lift imediato e
no decorrer dos meses, ele ter o efeito do bioestimulador de colágeno ali funcionando. Banco de colágeno sendo trabalhado e o paciente tendo todos os resultados que hoje a hidroxiapatita traz pra gente. Então, é a união perfeita, é o casamento perfeito. Então, você diria que esse é o grande diferencial dessa técnica, o imediatismo e também o processo que precisa. O processo que ele envolve, porque assim, o colágeno está super em alta. A gente tem que trabalhar ele. Rejuvenescimento só se faz com colágeno. Então, o único jeito de fazer isso é enfiar ele no outro povo. E as pessoas são, que nem eu falei, são imediatistas. Sim. Não adianta só... Os protocolos antigos que eu tinha no consultório, os pacientes, eles vinham, faziam primeiro a hidroxiapatita, aguardavam 30, 40 dias para depois fazer o MD Codes. Hoje em dia, ninguém mais tem essa paciência. Hoje, você acha que eles vão esperar 30, 40 dias para fazer? Eles não esperam. Então, com esse protocolo, a gente entrega de uma vez o lift, que eu já faço na mesma sessão. A gente faz o duo blend de uma forma diferenciada, é um duo blend modificado, não é o duo blend tradicional, né? Mesmo porque ele foi criado para outras finalidades ali, né? E outras regiões da face. Mas quando o paciente vê o resultado na hora do MD Codes feito, aquela, né, o arco do zigomático marcadinho, o rostinho feito, ele já fica feliz. Perfeito. Vai passando os meses, o efeito lift vai acontecendo e vai ficando mais feliz ainda. E essa área da harmonização facial é uma área que está crescendo bastante, está tendo bastante profissionais, bastante procura de pacientes, né? Sim. E é uma área que você tem que estar se atualizando sempre. Se reciclando o tempo inteiro. Se adaptando na necessidade do paciente. Porque, apesar de ser estético, também não é só isso, né? Não é. É sempre bom se atualizar esses congressos. O que você acha dessa troca que acontece? A doutora está sempre presente nos congressos, sempre se atualizando, sempre fazendo essa troca. Sim. Como que é para você estar presente, sempre trocar mesmo com outros profissionais? Eu acho sensacional essa troca. Eu sou apaixonadíssima por congresso. Sempre fui ratinha de congresso. É muito bom esse network que a gente faz, né? A gente conhece pessoas, a gente conhece novas técnicas, a gente tem acesso às novidades da ROF, que nem as novidades que chegam da Coreia. São coisas que a gente não tem acesso dentro da clínica. A gente não consegue ver isso da clínica. Sim. E esses grandes eventos, eles trazem a gente para um mundo novo. Sempre tem uma novidade, a gente sempre consegue ter trocas com todo mundo. Você ensina e também aprende, né? Nossa, o tempo todo, o tempo inteirinho, nós estamos aprendendo mais do que ensinando quando a gente vai para esses eventos. E sempre acende uma luzinha pra gente chegar em casa e querer estudar e tentar melhorar o que já tá bom. Fica aquela pulguinha, né? Fica a pulguinha, gente, mas e se eu tentar tal coisa? E se eu tentar mais? Esses eventos para mim são sensacionais. E você ministra cursos também, né? Sim. Fala um pouco sobre isso, sobre a parceria com a FACOP. Sim, a FACOP é a parceria do coração. Eles assinaram o meu certificado de especialista e desde então não saíram da minha vida. Como que você conheceu a FACOP? Como que você virou parceira? A FACOP eu conheci na época que eu estava fazendo a minha especialização em 2020. E eles que chancelaram a minha especialização na época, meu título de especialista foi chancelado por eles. Quando eu fiz o meu curso, a minha especialização em sedação consciente com ácido nitroso também foi pela FACOP. Quando eu fiz o meu curso de cirurgia também foi FACOP. Eu falei, gente, FACOP tá em todo lugar? É isso? Aí eu fui conhecendo a FACOP, eu falei, não, aqui realmente é o lugar. Não. Perfeito. E aí, desde então, eles são parceiros queridíssimos e hoje são eles que estão fazendo as chancelas de todos os lugares que eu faço as ministrações das minhas aulas, né? Perfeito. Porque eu dou aulas em institutos, às vezes eu sou convidada para palestras em universidades, mas sempre com a FACOP junto. FACOP é parceira. E faz sua propaganda agora. Alguém ficou interessado, quer saber mais. Como que funciona para ter uma aula com você? Uma aula comigo, vamos lá. Temos lá no Instagram, tem o link para cursos, que vocês têm acesso direto com as minhas assistentes, com as minhas secretárias, e elas vão estar encaminhando vocês para o Cici Cursos. Cici Cursos, ele é específico para mentorias, cursos presenciais. Todos os cursos são ministrados de forma presencial. Eu faço bastante questão de estar ao lado da pessoa, pegar na mão do profissional, ensinar, conversar. Eu tenho um pouco de receio de cursos online, porque a gente não consegue pegar na mão e o profissional não sente o rosto, não sente a camada que está fazendo. Né? Então, eu faço muita questão de pegar na mãozinha do profissional e do jeito que eu fui ensinada, eu gosto de ensinar também. Então, são mentorias VIPs que acontecem tanto lá na clínica,
quanto mentoria, quanto cursos, se quiserem me chamar para dar aula em institutos, tal, eu também sempre recebo convites e dou aulas, ministro cursos de todas as matérias, bioestimulador, cirurgia, tudo que chamarem eu vou, mas sempre com a Facop parceira. Perfeito. Obrigada, viu, doutora? Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.